Confessa aí, confessa. Quantas vezes tu já ficou louquinho pra assistir o que vinha depois dessa faixa vermelha na tela, hein? Proibido pra menor de 16, proibido pra menor de 18. Seu safadinho! Pensa que eu não sei, é? Você já se perguntou qual é o órgão responsável por classificar etariamente o filme, game ou adverso entretenimento que você usufrui? E como é feita essa classificação? Fala galera! No sétimo vídeo do canal A Cultura, nós vamos falar sobre a classificação indicativa no Brasil e suas ironias. Roda a vinheta! Você com certeza deve estar habituado aí com as classificações indicativas. Quem aí que já não assistiu um filme na sessão da tarde e antes de começar viu aquele letreiro verde de livre, qualquer pessoa pode assistir, ou proibido para menores de 12 anos, ou desaconselhável para menores de 10 anos, enfim, algo do tipo. Ou chegou no cinema e foi simplesmente barrado porque não tinha idade suficiente ainda para poder transpassar ali a área de entrada do mesmo. Ou tinha que ir acompanhado de um adulto ou responsável. Mas vem cá, você já se perguntou como é feito esse tipo de classificação aqui no Brasil? No Brasil, a classificação indicativa é feita pelo Ministério da Justiça ou Coordenação de Classificação Indicativa do Departamento de Políticos, que tem como propósito atribuir uma classificação indicativa a obras audiovisuais, como filmes, aplicativos, jogos eletrônicos e programas de televisão. A equipe por trás de tal tarefa é constituída por cerca de 30 pessoas, entre classificadores, pessoal administrativo e concursados com várias formações acadêmicas. A equipe responsável por elaborar tais classificações indicativas divide os tipos de classificações em 3 etapas, sendo estas a análise prévia, que analisa obras destinadas ao mercado de cinema, DVD e Blu-ray, incluindo também os jogos eletrônicos e RPG. A autoclassificação, que é quando o responsável pela obra classifica a mesma, podendo requerer uma análise do órgão se assim desejar. Em tal categoria entram obras audiovisuais destinadas à televisão, jogos eletrônicos, aplicativos distribuídos apenas por meio digital, mostras e festivais e vídeos por demanda. A terceira categoria elaborada por tal equipe se chama de monitoramento. No monitoramento, a obra veiculada tem sua classificação registrada no site do Ministério da Justiça, podendo, caso seja constatado alguma irregularidade, ou nesse caso, algum conteúdo incompatível, tal emissora ter de prestar esclarecimentos ao Ministério. Ok, mas quais são os critérios ou metodologia utilizada por tais profissionais para elaborar aí uma classificação indicativa? Tais critérios que balizam tal classificação são sustentados sobre 3 temas: sexo, violência e drogas. Tais conteúdos aí considerados inadequados à formação das crianças e dos adolescentes. Sendo assim, a análise é feita ponderando a frequência, relevância, contexto, intensidade e importância desses temas para a trama. A análise da obra, portanto, ocorre em 3 etapas: descrição fática, tendências de indicação e aspectos temáticos contextuais e informativos. E com base nisso surgem as 6 classificações indicativas que são comumente vistas aqui no Brasil. Sendo a primeira a livre, onde tudo é verde, bonitinho e glorioso. Enfim, livre, não tem problema nenhum. A segunda é a azul, não recomendado para menores de 10 anos, onde ali já pode haver presença de armas com violência, conteúdos educativos sobre sexo e descrições verbais do consumo de drogas lícitas. A terceira, amarela, não recomendado para menores de 12 anos, já entra ali no aspecto mais violento, onde pode aparecer lesão corporal, nudez velada, insinuação sexual e consumo de drogas lícitas. Na quarta, a laranja, não recomendado para menores de 14 anos, a coisa já fica um pouquinho mais tensa. Podem ocorrer morte intencional, estigma, preconceito, nudez, erotização, vulgaridade, insinuação do consumo de drogas ilícitas, descrições verbais do consumo, tráfico de drogas ilícitas, discussões sobre descriminalização de drogas ilícitas, enfim. E quando o negócio aí já entra naquela parte da tarja vermelhinha ali de proibido para menores de 16 anos ou desaconselhável para menores de 16 anos, o negócio já fica mais tenso com certeza, né? Não precisava nem dizer.
O conteúdo pode conter coação sexual, violência gratuita, banalização da violência, aborto, pena de morte, relação sexual intensa, produção ou tráfico de qualquer droga ilícita, enfim, o negócio já fica bem mais tenso. Aí quando o negócio já parte para não recomendado para menores de 18 anos, pô gente, tá na cara o que acontece, né? Vale lembrar também que existem 12 termos usados na classificação indicativa, que são os descritores de conteúdo. E as 12 descrições são violência, violência extrema, conteúdo sexual, nudez, sexo, sexo explícito, drogas, drogas lícitas, drogas ilícitas, linguagem imprópria, atos criminosos e conteúdo impactante. E é assim, galera, dessa forma, desse jeito, que praticamente se constitui uma classificação indicativa. Enfim, galera, eu não preciso aí, né, estar citando as polêmicas envolvendo o tipo de classificação indicativa que a nossa TV aberta utiliza, pra você já tá virando a cara aí pra todo esse conteúdo que foi abordado aqui. Enfim, galera, esse foi o canal A Cultura tentando trazer até vocês uma breve explicação sobre como a classificação indicativa é elaborada no nosso país e por quem que ela é feita. Eu espero honestamente que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo e que esse tipo de informação possa somar no seu dia a dia. Não se esquece que agora o A Cultura também está presente nas redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter! E porra, galera, assina logo esse canal. Assim você não perde os vídeos que vão ser aqui todo sábado. E para variar, ajuda o A Cultura a se desenvolver e ficar cada vez melhor para você. Até o próximo vídeo. Valeu!